Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu quero nessa noite compartilhar com você esse texto da Palavra de Deus. Lucas, capítulo 2. Do verso 1 até o versículo 20. Embora eu não leia todo esse texto neste momento, quero ler apenas os primeiros versículos deste capítulo 2 de Lucas. Ó, vinde e adoremos, está escrito aqui na tela como chamado desse culto desta noite. E de fato nós somos convidados a adorar ao Senhor, não só nesta época pré-natal, mas em todos os momentos da nossa história. No seu informativo tem aqui uma pastoral, um texto, parte dele foi escrito pelo irmão Aralan, justamente fazendo uma abordagem do capítulo 2 de Lucas, a grande notícia. E de fato, meus irmãos, esse ano, talvez aquela grande notícia que nós gostaríamos de ouvir e ver nos telejornais, ela não chegou. Qual seria a grande notícia do ano de 2020? Acabou a pandemia, não tem mais coronavírus, foi embora, tudo volta ao normal como era antes do mês de fevereiro de 2020. Essa seria talvez a grande notícia da mídia, mas infelizmente essa grande notícia não chegou. Mas nós temos uma outra notícia que é muito maior do que essa. E essa grande notícia é trazida por Lucas para todos nós. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Amém? Esta é a grande notícia que todos nós podemos e devemos nos alegrar com ela. Porque essa é a grande notícia que vai mudar os nossos corações, vai mudar as nossas vidas. O nascimento, a chegada do Messias é a grande notícia da história, é o divisor de águas, é aquilo que a humanidade esperava, ou pelo menos os judeus aguardavam a vinda do seu Senhor, do seu Messias. Olha o que o texto de Lucas no capítulo 2, ele nos diz nesta noite, capítulo 2, verso 1, naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do seu império, todas as pessoas deveriam se registrar a fim de serem feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era o governador da Síria, então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José de Nazaré, na Galileia, foi de Nazaré da Galileia para a região da Judéia, uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. Aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo, a criança nasceu. Verso 7, então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos, deitou na manjedoura, pois não havia para eles lugar na pensão. Meus irmãos, aqui está a grande notícia, aqui está o grande fato histórico. Mas eu quero nessa noite pensar com os irmãos sobre esse nascimento de Jesus, pensar no quanto isso causou um movimento. Eu quero que você pense nesta noite, nessa palavra, um movimento. O nascimento de Jesus gerou um movimento. Pelo menos 3 movimentos eu vou destacar nesta noite. O movimento da família do próprio Jesus indo até Belém. Depois um segundo movimento, a vinda dos anjos do céu para a terra. E depois um terceiro movimento, os pastores indo até Belém para contemplar o Messias. E isso para nós é muito importante, porque nós não podemos ficar indiferentes ao nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, ele vem para gerar esse movimento, para que as pessoas possam afluir até a sua presença. Lucas, ele ainda destaca alguns outros detalhes importantes neste capítulo 2. Lucas destaca, primeiramente do verso 1 até o verso 20, o Jesus bebê. Aquele Jesus que nasceu, se fez carne como uma criança. Mas depois, a partir do verso número 22, nós vemos aqui Lucas apresentando o Jesus não mais como um bebê, mas o Jesus criança.
E esse Jesus criança, ele vai se encontrar com Moisés, ele vai se encontrar com Simeão, e ele vai se encontrar com Ana lá no templo. Com Moisés porque ele cumpre a lei. Então Moisés é referido aqui. Simeão e Ana aguardavam a vinda do Senhor, e eles vão contemplar Jesus. E depois, num terceiro encontro, ou um terceiro fato do capítulo 2, a partir do verso 39, Lucas descreve o Jesus jovem, já o menino que cresceu em graça, e aos 12 anos estava no templo, sentado com os líderes, com os sacerdotes, ensinando e também ouvindo a palavra de Deus. Então, o capítulo 2, Lucas, ele destaca essas três fases da vida de Jesus: o menino recém-nascido, a criança e depois o jovem que se torna adulto e começa o seu ministério. Mas eu quero, meus irmãos, nesse tempo, aproveitar esse momento e destacar apenas nesse primeiro fato aqui, a ideia deste movimento, para que você não fique indiferente, para que você saia da inércia espiritual, para que você possa dar passos, para que você possa caminhar na direção do Senhor Jesus. Queridos, Jesus nasceu e nós não podemos ficar indiferentes a esse nascimento, amém? O nascimento de Jesus precisa gerar em nós esse movimento, seja um movimento físico literal, seja um movimento espiritual, seja um movimento em busca do Senhor, em conhecê-lo, em agradá-lo, em adorá-lo cada vez mais. Que nessa noite você não fique indiferente aos movimentos, ou ao movimento que Jesus quer gerar na sua vida, na sua família, o movimento que Jesus quer gerar na sociedade, o movimento que até o nascimento de Jesus gerou nos céus. Perceba, meus irmãos, que o nascimento de Jesus, ele gera essa onda de movimento numa família, nos céus e na sociedade como um todo. Então nós não podemos ficar alheios e indiferentes a esse movimento, amém? Que você possa se mover em direção ao Senhor Jesus. Capítulo 2, que eu já li, do verso 1 até o verso 8, verso 7, nós vemos o primeiro movimento, o movimento causado pelo recém-nascido. Jesus, ele em termos humanos, como um bebê, era frágil como toda criança, como toda criança, o bebê Jesus era também indefeso, mas isso num patamar e num plano humano, porque naquilo que refere-se aos céus, à autoridade divina, ao poder de Deus, Jesus, ele era o centro do poder, da autoridade, da criação. Jesus, embora nasceu frágil como uma criança, ele era já o Senhor encarnado, detentor de todo o poder e de toda a autoridade. O primeiro movimento causado pelo nascimento de Jesus é um movimento interno, na sua própria família. É um movimento gerado na ação de José e Maria de deixar a sua cidade e se dirigir até Belém. E o texto nos fala que esse movimento ele foi proporcionado, embora indiretamente e até inconscientemente, pelo imperador. O verso 1 diz que o Augusto era o imperador e ele emitiu então um decreto onde todas as pessoas deveriam sair das suas cidades para ir à cidade de nascimento, para lá eles se alistarem. E esse alistamento ele tinha como propósito uma questão militar, também uma questão econômica. Era uma maneira do imperador conhecer o seu domínio. E através desse edito, deste decreto, ele leva Maria e José a andar cerca de 130 quilômetros, saindo de Nazaré, aonde eles moravam, até a cidade de Belém, aonde José havia nascido. César Augusto era o governador, mas quando nós olhamos para esse texto com um olhar histórico, nós vamos ver que quem governava ainda era o Senhor. Embora César Augusto seja o governador humano, era Deus quem estava no controle, era Deus quem estava na autoridade, e Deus usa esse decreto do imperador para gerar essa onda de movimento. Então, meus irmãos, não importa quem esteja no governo, não importa se é de direita, de esquerda, de centro, não importa se é o A, se é o B, se é o C, não importa a cor do partido e do governo que está atuando humanamente, o que nós temos que entender é que no campo espiritual e acima deles está Deus no controle de todas as coisas.
Deus que está no controle da sua vida, Deus que está no controle da sua família, é Deus quem está no controle do seu trabalho, é Deus quem está no controle. Os homens, eles vêm e eles passam, a autoridade humana, ela é passageira, mas Deus é a autoridade divina. Então eles saem da sua cidade natal, eles andam 130 quilômetros, eles chegam em Belém, e esse recenseamento ele acontecia a cada 14 anos, para justamente fazer esse controle, fins militares e também para os fins fiscais. Deus prometera um Salvador, e esse Salvador, ele é humano, não é um Salvador divino, não era um anjo, era uma criança. Era um bebê recém-nascido. O Salvador se fez carne e habitou entre nós. O Salvador que Deus promete, meus irmãos, ele era um judeu, não era um gentil. Ele viria da tribo de Judá, da família de Davi. Por isso que lá no começo do texto, vai dizer que eles foram para Belém, e o texto fala que em Belém havia nascido Davi há quase 1000 anos antes. E José era descendente de Davi, porque isso já havia sido profetizado, que o Messias viria da tribo de Judá, ele seria descendente da família de Davi, ele nasceria de uma virgem, e o texto deixa isso muito claro, e ele então viria para Belém, cidade de Davi, e ali ele nasceria, tudo dentro de um controle e da previsão do Senhor. Deus está com a história nas suas mãos, ou melhor, Deus é quem escreve o livro da história. Deus tem controle sobre todas as coisas que acontecem. Tudo isso para cumprir aquilo que as Escrituras haviam predito. O César Augusto não sabia de nada disso. Quando ele emite aquele decreto, ele não estava pensando em fazer esse movimento de Maria e José ir para Belém, para nascer em Belém e cumprir a profecia. Ele estava apenas cumprindo a sua administração humana, mas Deus era o Senhor da história. E Deus está aqui neste movimento mostrando a sua autoridade. E aí, meus irmãos, tem uma palavra importante para nós nesse contexto. Se a nossa vida é controlada pela palavra de Deus, os acontecimentos da história servem para nos ajudar a cumprir a vontade do Senhor. Os acontecimentos da nossa vida, eles vão ser para cumprir a vontade do Senhor. O que vai acontecer comigo, conosco, é para cumprir a vontade de Deus. Não importa quem esteja governando humanamente nesse momento. Por isso que a nossa vida deve estar centrada na palavra, porque tudo o que acontecer vai ser justamente para que a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas. Deus escolhe esta família. Deus escolhe esse casal, Maria e José. O texto fala que eles estavam de casamento contratado. Eles eram um casal, era uma família comum como qualquer outra. Eles então saem da sua cidade, vão para Belém, fazer esse recenseamento, participar daquele momento cívico, aquela questão social, mas por trás dessa história simplesmente humana, havia ali o plano divino. E essa viagem para Maria e para José não foi uma viagem muito fácil, especialmente para Maria. Você, mulher que já deu à luz, você sabe que os últimos dias, as últimas semanas antes de dar à luz são os piores dias. Imagina Maria viajando 130 quilômetros, não de avião, não de ônibus, nem de carro, talvez a pé, no lombo de um jumento. 130 quilômetros naquela estrada, não foi uma viagem muito fácil, mas Maria se alegra, Maria se regozija porque ela pôde cumprir a vontade de Deus na vida dela. Não importou o sofrimento, a dor, o mal-estar de dar à luz num lugar insalubre, numa manjedoura, num lugar onde se acolhia os animais. O que ela tinha em mente é que ela estava cumprindo a vontade de Deus na vida dela. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações difíceis, nós passamos por lutas, nós passamos por dores, passamos por tormentos, nós passamos por dificuldades e a gente se entristece muito com isso, mas nós temos que ter em mente que o Senhor está controlando as nossas vidas, e nós temos que nos alegrar como Maria se alegrou em cumprir a vontade do Senhor. Ela se alegra porque ela faz a vontade de Deus, ela se alegra porque ela consegue e ela cumpre o chamado de Deus para a sua vida. Quantas vezes nós reclamamos, nós lamentamos, nós ficamos dando muitas desculpas para não fazer a vontade de Deus, mas Maria se alegrou porque ela havia sido escolhida para isso. O texto ainda diz que
Lá no verso 7, ela enrolou o menino em panos, e esse era um hábito comum das mulheres naquele tempo, ainda mais mulheres simples como Maria. Enrola o menino em panos, coloca numa manjedoura. Segundo alguns estudiosos, a manjedoura era um lugar onde se guardavam os animais. Poderia ser até mesmo uma caverna, e era o mais provável, não uma estalagem construída de madeira. Ela coloca aquela criança, na manjedoura, podendo ser até uma espécie de um coxo entalhado em pedras, para ali servir os animais. Um lugar simples, um lugar humilde, justamente para cumprir a profecia de que o menino, ele viria de uma família simples, e o Messias seria simples, mas ele viria como o Senhor e como o Salvador. Jesus nasceu naquele lugar simples, mas ele era o Rei prometido por todos nós. E por fim, meus irmãos, nesse primeiro movimento, ele nasce na cidade de Belém. E a palavra Belém em hebraico significa casa do pão. Um lugar ideal para o nascimento daquele que João vai dizer que era o pão da vida. A rica herança histórica dessa cidade incluía fatos importantes, como por exemplo, a morte de Raquel, o nascimento de Benjamim, e também o casamento de Ruth, ali nasceu Davi. E nós temos então que lembrar que a palavra Benjamim significa filho da minha destra, filho da minha mão direita, nomes que se aplicam a Jesus. Então nada é por acaso, o nome da cidade, a descendência da tribo, tudo isso tem um propósito histórico. Jesus, ele é o Filho amado, Lucas 3, verso número 22, que foi destacado hoje de manhã na escola bíblica dominical. Deus dizendo para Jesus: tu és o meu filho querido, o que me dá muita alegria. Você é o meu filho amado, o meu Benjamim, o filho desejado. E é este filho que está sentado à destra de Deus, o filho da minha mão direita. Benjamim é o Senhor que agora reina nos céus. Vejam, meus irmãos, que esse primeiro movimento, ele envolve apenas uma família, a família de Jesus. Eu quero que você pense um pouquinho agora, o quanto de movimento Jesus tem feito na sua família. Se é que Jesus tem feito alguma diferença ou algum movimento na sua família. O que o nascimento de Jesus mudou na sua rotina, na sua dinâmica? O que você teve que deixar, para onde você teve que ir, o que você teve que passar, experimentar, vivenciar por conta do nascimento de Jesus? Porque se o nascimento de Jesus não causou nenhum tipo de movimento dentro da nossa família, no nosso lar, alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Alguma coisa precisa mudar dentro dos nossos lares. Porque quando Jesus nasce, ele gera movimento. E o primeiro movimento foi na família. Então, meus irmãos, nós temos que trazer essa primeira verdade e aplicar isso para a nossa vida. O quanto o nascimento de Jesus tem gerado e o que movimento ele tem gerado dentro da nossa família. O nascimento de Jesus, ele está gerando movimento para nos unir, para nos fortalecer, para que a gente se torne mais próximos, mais íntimos. Ou talvez o nascimento de Jesus na nossa família tem sido um ponto de discórdia, um ponto de desavença. Como é que nós podemos aproveitar o nascimento de Jesus para que o movimento dentro da nossa casa seja produtivo, seja frutífero, seja próspero? Eu quero que você pense nessa noite e saia daqui com esse pensamento: o quanto o nascimento de Jesus tem gerado e que tipo de movimento tem gerado dentro da sua família. Porque quando Jesus nasce, a família, José, Maria, eles não permanecem como eles estavam. Muitas coisas mudaram, muitas coisas se alteraram, muitas promessas se cumpriram na vida desta família. E é exatamente isso que Jesus quer fazer hoje dentro dos nossos lares. Ele quer gerar movimento, ele quer trazer mudança, e ele quer cumprir em nós a sua bendita vontade e palavra. O nascimento de Jesus tem mudado alguma coisa no seu lar, na sua vida, dentro da sua estrutura familiar? É preciso que o nascimento de Jesus, meus irmãos, traga transformação e mudança em nós. O segundo movimento que Lucas nos apresenta está do verso 8 até o verso número 20. E esse movimento agora, ele não é simplesmente um movimento que acontece no âmbito familiar, no círculo familiar,
Esse movimento agora é um movimento que vai mexer com os céus. Vai mexer com os céus por quê? Porque é um movimento que acontece nos anjos, entre os anjos, né, e com os anjos. Se o primeiro movimento aconteceu na família, saindo de Nazaré e indo para Belém, e todos esses outras situações que eu compartilhei, esse segundo movimento, ele vai mexer agora nos céus, ele vai envolver os anjos. O texto vai falar que os anjos, eles vêm para a terra, eles contemplam esse nascimento, e eles vêm para alertar e avisar os pastores, que é o terceiro movimento que eu vou falar depois. Então percebam, meus irmãos, a grandiosidade desse fato que é o nascimento de Jesus, capaz de mexer com os céus, capaz de mexer com o mundo espiritual, capaz de mexer com os seres angelicais. Um movimento que acontece no céu e que vem para a terra e que liga o céu com a terra. E muitas pessoas até hoje estão ainda imunes, estão alheias, estão distantes desse movimento. O movimento foi capaz de mexer com os anjos e com o céu, não é capaz de mexer com o coração do ser humano, porque esse coração está duro, esse coração está fechado para a graça de Deus, esse coração está resistente. Irmãos, o movimento do nascimento de Jesus precisa mudar a nossa história e precisa mudar a nossa vida. Os anjos se maravilharam ao ver o Criador nascer como uma criança. Os anjos ficaram impactados, né? Os anjos ficaram extasiados, como que o Criador, aquele que fez todas as coisas e criou até os próprios anjos, agora se torna uma criança, um bebê simples, indefeso, e vem para a terra, incapaz até mesmo de falar, que depende de alguém para lhe alimentar e para cuidar e aquecer. Esse fato deixa os anjos maravilhados, e muitos homens e mulheres ainda ficam indiferentes a esse fato tão grandioso, meus irmãos. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Verbo, na forma de um bebê, agora está no meio de nós. Paulo diz em 1 Timóteo que esse mistério é muito grande, é incapaz da gente compreender isso. Então os anjos, eles deixam o seu lugar de habitação nos céus, e agora esse movimento traz eles para a terra, e eles vêm justamente para anunciar essa grande notícia, esse grande fato. O texto diz isso no verso 8, havia ali os pastores, eles estavam tomando conta dos seus rebanhos, e aí no verso 9 fala que um anjo do Senhor apareceu. Então o anjo deixa o céu e vem até a terra. A luz da glória de Deus brilhou. Se o anjo estava constantemente na presença de Deus, naturalmente esse anjo estava contaminado, no bom sentido, com a glória de Deus. E aquele anjo vindo, provavelmente numa noite, aquela luz brilhando, isso impacta e até mesmo amedronta aqueles pastores. Mas aí o anjo vem com uma palavra de graça para a vida deles. Vocês não precisam ter medo, diz o anjo. Eu tenho uma boa notícia para vocês lá no verso 10. Essa notícia é motivo de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. O nascimento de Jesus traz os anjos, movimenta eles aqui para a terra para revelar o nascimento do Senhor. E a pergunta é: por que eles revelaram isso para pastores? O anjo não revela essa graça para autoridades, para líderes, para qualquer outra pessoa influente, justamente sobre pastores, porque aqui há uma ideia de que ao revelar o nascimento para os pastores, Deus revela a sua graça para a humanidade toda. Não é para um grupo específico, não é para a autarquia, para a autoridade, para os religiosos, mas é uma graça que vem para todos. E os pastores, sendo humildes, trabalhadores que estavam no campo, eles vêm tipificar a humanidade como um todo. Esses pastores, segundo relatos, eles viviam à margem da sociedade. Esses pastores, com o seu trabalho, tornava eles cerimonialmente impuros.
obrigava esses pastores a ficar muito tempo longe do templo por estarem cerimonialmente impuros, eles não podiam participar das celebrações. Então Deus não chama ricos, Deus não chama poderosos, mas Ele chama simples e humildes pastores para ser os primeiros a ouvir e a receber a boa notícia de que a graça de Deus agora estava entre os homens. Como isso é maravilhoso, meus irmãos, simples e humildes pastores. O Messias vem como o bom pastor, segundo João capítulo 10. O Messias, ele é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pastores cuidavam de quê? Cuidavam de ovelhas, cuidavam de cordeiros. Então, em tudo isso há mensagens para a nossa vida e para a nossa edificação. Esses pastores, eles vêm tipificar esta gloriosa mensagem de Deus. A mensagem é para toda a humanidade. O Cordeiro vai vir, o bom pastor chegou e ele vai cuidar das nossas almas. A boa notícia sobre o Cordeiro de Deus, ela chega para a humanidade. E segundo alguns estudiosos, não é muito fácil enganar pastores. A palavra dos pastores eram palavras dignas de crédito. E se eles disseram que viram um anjo e que eles foram e encontraram o Messias, era digno de crer que de fato aquilo havia acontecido. Então esses pastores, eles não apenas recebem a palavra, mas o texto diz que eles vão a Jerusalém e eles encontram o Messias e depois eles vão relatar esse fato e eles vão compartilhar essa boa notícia, eles vão distribuir essa boa nova. Queridos, e o que é boa nova? O que é a palavra boa nova, senão um sinônimo do próprio Evangelho? A boa notícia aqui é o Evangelho, é a salvação, é a graça de Deus. O movimento dos anjos vindo para a terra, dando essa mensagem aos pastores, significa, olha, agora a graça de Deus, agora o Evangelho, agora a salvação está presente e está disponível para todos nós. Deus não havia enviado um soldado, não havia enviado um juiz, nem um reformador, mas Ele mandou o Salvador para suprir a maior necessidade do ser humano. E qual é a maior necessidade do ser humano, meus irmãos? É a salvação, é a solução para o pecado, é a graça de Jesus para mudar e transformar a nossa vida. Era uma mensagem de paz para um mundo que estava em aflição e um mundo que iria continuar em aflição. O imperador, ele poderia fazer cessar a guerra, dando paz à terra, paz para os mares, mas ele não era capaz de fazer cessar a paixão, a aflição, a inveja. Ele não era capaz de dar paz ao coração pela qual o homem anseia, mais do que qualquer outra coisa, mais do que a paz exterior. Do que é que a humanidade está precisando, meus irmãos? Do que é que as famílias estão precisando, meus irmãos? Do que é que o mundo está precisando, senão paz? E quem é que pode dar essa paz, senão o Senhor Jesus Cristo? Qual o líder, qual o governador, qual o imperador poderia trazer paz e pode trazer paz para a terra? Nenhum, mas Jesus é aquele que pode pacificar os nossos corações. E essa palavra paz, no hebraico, shalom, significa muito mais do que uma trégua das batalhas, das lutas, dos problemas da nossa vida. Paz significa bem-estar, prosperidade em todas as áreas, segurança, integridade e plenitude. Isso significa paz. Jesus veio para trazer paz. Ele veio para trazer justamente segurança, prosperidade em todas as áreas, integridade, paz no nosso coração, paz com Deus. Ele vem para pacificar os nossos relacionamentos, para mudar o nosso caráter, para transformar a nossa vida. Amém? A glória de Deus, ela é resplandecida sobre aqueles homens. A glória de Deus agora se faz presente na terra. A glória de Deus veio pelo Filho. Aquela manjedoura tão simples, tão humilde, se transforma no lugar santo dos santos. Se transforma mais importante que o santo dos santos lá do templo em Jerusalém. Aquela manjedoura se torna o centro do mundo, porque ali estava o Salvador, aquele que veio para trazer a paz. E o último movimento que Lucas destaca
nesse primeiro momento aqui, a partir, meus irmãos, do verso número 15, é o movimento que ele causa nos pastores. O nascimento de Jesus gera um movimento na família, gera um movimento nos céus, os anjos vêm para a terra, e esse nascimento agora gera esse movimento entre os pastores, levando esses homens à cidade de Belém, dos campos para Belém, da sua rotina diária para a manjedoura, da sua vida comum, da sua vida em trevas, da sua vida em aflição, da sua vida em angústia, da sua vida em temores. Eles são conduzidos agora aos pés e à presença do Salvador, para que lá eles pudessem encontrar a paz, aquela paz que Jesus veio trazer, aquela boa nova que o anjo anuncia. Não tenham medo, eu vim para trazer uma boa notícia, eu vim para trazer a notícia de paz aos seus corações. E aqui com esses pastores nós podemos, irmãos, inferir que Jesus, nesse movimento, ele mexe com a sociedade. Os pastores são um tipo da sociedade, eles representam a sociedade. Então o nascimento de Jesus provoca movimento numa família, provoca movimento nos céus, mas também provoca um movimento na sociedade. Ninguém pode ficar indiferente a este fato tão importante. Eu e você não podemos ficar indiferentes a isso. Aqueles pastores, eles se dispõem a fazer uma viagem, embora curta. Eles deveriam estar em algum lugar ali nas redondezas de Belém, nos campos, cuidando dos seus pastores. Então eles deixam as suas ovelhas com alguém, com alguma outra pessoa, talvez algum dos seus empregados, e eles vão, uma curta viagem, eles fazem um movimento até a cidade de Belém, para encontrar lá o recém-nascido, o Messias. E aí um autor, um escritor diz que a primeira correria de Natal aconteceu aqui entre os pastores. Olha que interessante, a primeira correria de Natal, mas por certo foi diferente da nossa correria do Natal atual. Esse ano um pouquinho menos por causa da pandemia, né? Vai ter menos correria por conta do Natal esse ano, mas as pessoas celebram o Natal nessa correria, nessa euforia, atrás de presentes. E os pastores, eles fazem essa primeira correria, o primeiro movimento, porque eles vão até a manjedoura para contemplar o Senhor. Eles encontram lá o menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Eles sabiam quem procurar. O anjo disse: vão procurar um menino, ele está enrolado em faixas e ele está deitado numa manjedoura. E a pergunta que eu faço é, meus irmãos, nós sabemos que Jesus, ou qual Salvador, ou por quem nós devemos procurar? Na nossa vida espiritual, na nossa busca de paz, quem é que nós estamos procurando? A quem nós queremos encontrar? O fato é que muitas pessoas querem encontrar paz, querem encontrar uma solução para os problemas, mas eles não sabem quem procurar, eles não sabem aonde procurar, eles não sabem o que fazer. Mas os pastores, eles receberam essa mensagem do anjo: vocês vão a Belém, e lá vocês vão procurar um menino deitado numa manjedoura. O certo é que aqueles pastores não tiveram um GPS, que eles chegaram diretamente na manjedoura. Nós podemos então deduzir e inferir que aqueles homens fizeram algumas buscas, algumas procuras, batendo palma: olha, aqui tem um menino que nasceu e está enrolado em faixas, há um menino aqui numa manjedoura. Então eles foram e eles fizeram essa procura até encontrar o menino que havia sido descrito. Como que está, meu irmão, a sua busca pelo Senhor? Como que está a sua busca pelo Jesus? Você já encontrou Jesus? Você já se encontrou com Ele? Ou talvez você tenha encontrado Jesus errado, talvez você tenha encontrado o Salvador errado, talvez você tenha procurado em lugares errados. Nós precisamos buscar o Salvador certo, o Messias certo, no lugar certo, para que possamos encontrá-lo e receber paz em nossos corações. Ao encontrar o Messias, eles adoram Jesus, eles se maravilharam com a graça, com a bondade de Deus e com aquele milagre que havia acontecido. Quando você encontrou Jesus, você se alegrou? Você está feliz? Você é feliz com esse Jesus que você encontrou? Ou a sua vida não mudou em nada depois desse encontro?
Mas não basta apenas encontrar o Messias, meus irmãos. Depois que nós encontramos o Messias, nós temos uma tarefa e uma responsabilidade. O texto vai dizer que aqueles homens, eles encontraram o Messias, verso 17, eles encontraram o menino recém-nascido que eles haviam ido procurar, eles viram, eles ouviram, eles compartilharam, mas aqueles homens, diz no verso 20, eles voltaram para os campos, eles voltaram cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E aqueles pastores voltaram e eles começaram agora a testemunhar, eles começaram a testificar, eles começaram a compartilhar aquilo que eles haviam encontrado. E esta é uma mensagem para nós ainda nos dias de hoje. Depois de encontrar o bebê, eles transmitem a boa nova para as outras pessoas, glorificando e louvando a Deus. Eles assumem agora o papel que os anjos fizeram em relação a eles. Lucas capítulo 2, mais exatamente no verso número 13. No mesmo instante, apareceu junto deles um anjo, uma multidão de anjos, como se fosse um exército. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, e a mesma canção agora, ou o mesmo ato, os pastores estão fazendo, eles voltam cantando, jubilando, e é esses pastores que receberam a mensagem do anjo, agora eles vão ser os propagadores dessa mensagem. E a partir desse momento os anjos não revelam essa mensagem para mais ninguém, porque agora está sobre nós, sobre a humanidade, sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, a tarefa de levar essa mensagem para as outras pessoas. Perceba que os anjos trouxeram a mensagem para os pastores, e a partir do momento que eles encontram o Messias, agora eles são os propagadores dessa mensagem. Irmãos, quando nós encontramos Jesus, nós assumimos a responsabilidade de compartilhar com as outras pessoas acerca desse Jesus. Eles receberam pela fé a mensagem de Deus, e Deus os enviou a imediatamente, em obediência, transmitir esta mensagem, transmitir essa boa nova, transmitir a mensagem de salvação e de transformação. Os pastores agora se tornam testemunhas daquilo que eles haviam visto. Agora eles se tornam os agentes de transformação. Falar do Salvador a outras pessoas é uma obrigação séria e é também um privilégio, e nós cristãos devemos cumprir esta missão. Amém? O nascimento de Jesus gera esses três movimentos: movimento dentro de uma família, movimento nos céus e o movimento na sociedade. Você pode ficar de pé, meu irmão? Você pode se colocar diante do Senhor? Eu quero terminar a minha palavra nessa noite desafiando você a não ficar indiferente a esses movimentos, ou ao movimento, ao grande acontecimento, à grande notícia. O que você faria se você amanhã ligasse a TV de manhã e os jornais todos estivessem noticiando: acabou a pandemia? O que você faria se amanhã você fosse surpreendido com essa notícia: não tem mais coronavírus? Você guardaria essa mensagem para você? Você voltaria a dormir? Você iria para o seu trabalho indiferente, como se nada tivesse acontecido? Eu quero crer que não. Eu imagino que se amanhã de manhã você visse nos jornais que a pandemia acabou, você pegaria o seu telefone, você mandaria mensagens nos grupos, você ligaria para os seus familiares, você iria marcar já uma ceia de Natal, você ia programar o seu final de ano, o Réveillon, você iria começar a fazer coisas, mas você não ficaria indiferente a essa notícia. Então, por que, meus irmãos, nós ficamos tão indiferentes à maior de todas as notícias, que é o nascimento de Jesus? Por que muitas vezes nós não fazemos e não geramos nenhum movimento por esta grande notícia? Jesus nasceu, a maior e a melhor, a maravilhosa, extraordinária notícia do mundo.
O nascimento de Jesus não movimentou apenas sua família, mas foi um movimento pelo qual muitas famílias se movimentaram até Belém. O nascimento de Jesus, ele vem num momento de movimento. A sua família precisa ser movimentada pelo nascimento de Jesus. O nascimento dele movimentou os céus, provocando êxtase nos anjos. Movimentou a sociedade, representada pelos pastores que foram ver. E depois eles testemunharam aquilo que eles viram. Então, meus irmãos, diante desses movimentos, nós podemos concluir que Jesus quer nos levar da nossa vida de pecado para a sua presença. O primeiro movimento que Jesus quer fazer por mim e por você é tirar-nos do pecado e nos levar para a santidade, para a salvação, a fim de que nós possamos receber o perdão e podemos receber também a sua graça. O Senhor quer movimentar o seu coração em direção a Ele, em direção à santidade, em direção à graça. Por isso eu quero te exortar nesta noite, não fique indiferente ao nascimento de Jesus. Ou não se movimente apenas por questões humanas e materiais, como muitos fazem na época de Natal. Mova-se na direção do Senhor, busque encontrá-lo, busque conhecê-lo, busque adorá-lo, mas depois de você fazer isso, mova-se para compartilhar essa mensagem, mova-se para levar esta boa notícia, reparta essa palavra com todas as pessoas que você se encontrar, porque nós temos essa responsabilidade, depois de nos encontrar com o Salvador, no primeiro movimento de ir aos seus pés, agora nós devemos ser tomados pelo movimento de sair e levar a boa notícia. Meus amados irmãos, não vamos ficar indiferentes a este mover do Senhor Jesus, seja dentro da nossa casa, seja um movimento espiritual nos céus, ligando os céus com terra, seja esse movimento causado por Jesus na sociedade. E nós, igreja, temos essa tarefa agora. Nós, igreja, devemos levar essa boa notícia à sociedade, às pessoas, e gerar também aqui um movimento para que elas possam conhecer e ouvir a boa notícia, a boa nova de salvação. O nascimento de Jesus produz movimentos. Não fique indiferente a isso. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, que nós possamos estar cada vez mais nos movimentando em tua direção, procurando santidade, procurando novidade de vida, procurando encontrar paz, mas que possamos, ao encontrar tudo isso, nos movimentar em direção às pessoas perdidas e levar essa mensagem aos seus corações. Usa-nos como o Senhor usou aqueles pastores. Deus, os anjos gostariam muito de ser os propagadores dessa mensagem, mas a eles foi vedado esse direito, e ele foi colocado sobre nós como uma responsabilidade de sermos os mensageiros, os arautos para pregar a boa nova, a boa notícia. Nasceu o Messias, o Salvador, Cristo o Senhor. Nós possamos ser esses pregadores dessa boa notícia. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Continua a se movimentar nos nossos lares, continua a se movimentar nos nossos corações, para nos levar à tua presença. Assim nós oramos, no nome precioso, santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos nos movimentar em adoração nesse momento.